We are going to open the doors. Please allow. Tá mute. Oriel, you're in mute. Bueno, bienvenidos todos. Bem-vindos todos ao primeiro seminário de avaliação, uma série de 3 seminários. Estamos muito felizes de iniciar esta série de reflexões a respeito da importância da avaliação. Quero dar a palavra ao Dr. Andrés de Francisco, que oferecerá as boas-vindas e introduzirá o nosso webinário. Obrigada. Obrigada, Oriel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, dependendo de onde estejam nesse momento. Sou Andrés de Francisco, diretor do Departamento de Família, Promoção da Saúde e Curso de Vida da Organização Pan-Americana da Saúde. Em nome da OPAS, boas-vindas, bem-vindos a esse seminário. É o primeiro de 3 seminários de uma série chamada Como Conseguir que a Avaliação seja um elemento chave para abordar inequidades e determinantes sociais. Nesses seminários, vamos nos centrar na importância e necessidade da avaliação de nossas atividades, de nossos programas, planos e políticas. E acreditamos que é um ponto muito importante para dar qualidade à avaliação. Acrescentamos a isto ter no centro equidade na avaliação, considerando o papel dos determinantes sociais nos nossos resultados. Para isso, esses 3 seminários nos darão um quadro geral da perspectiva da avaliação, conhecida como avaliação realista, ou avaliação a partir da teoria, e nos orientará sobre a importância dos contextos, condições sociais, grupos-alvo no desenho e implementação das nossas intervenções. O próximo webinário será Teoria, Medição e Análise centrado na abordagem de inequidades e o último será Quando utilizar a avaliação e como usar os resultados. Os seminários são parte da iniciativa especial sobre determinantes sociais, desenvolvido pela Unidade de Promoção de Saúde e Determinantes Sociais do meu departamento, sob o comando da doutora Harry Aikmans, dessa unidade, através da cooperação suíça, nos próximos 8 anos, até 2028. Esta iniciativa está na fase de início em 5 países da região: Colômbia, Costa Rica, Chile, Peru e El Salvador. E uma das linhas de ação é fortalecer a competência na avaliação em equidade desde esta perspectiva. Esta série de webinários está sendo coordenados por Sanjeev Sidrahan, que está aqui conosco. O professor Sanjeev é o diretor fundador do Centro de Avaliação de Intervenções de Saúde Complexas da Universidade de Toronto e líder em sistemas de aprendizagem e avaliação e sistemas no departamento, no representação do país na Índia, da Fundação Bill e Melinda Gates. Liderou projetos complexos na China, Estados Unidos, Canadá, Chile, Escócia, Índia e Sri Lanka. É uma honra tê-lo conosco nos próximos 3 webinários e nessa linha de trabalho a ser desenvolvidas nos próximos anos um projeto regional sobre determinantes sociais.
Vamos deixar que o presidente Sanjib apresente os panelistas, faça uma introdução sobre o assunto e agradeço a sua presença nesse webinário nos próximos 2 para ouvir, aprender e implementar o que iremos aprender nos nossos programas e nas intervenções com o Centro de Equidade e o papel dos determinantes sociais. Muito obrigada. Professor Sanjib, tem o senhor a palavra. Obrigado, Andrés. É um prazer estar aqui. Queremos que ligue o vídeo. Hoje e nos próximos meses, começaremos uma jornada começada há 12 anos atrás no Chile, perguntando como repensar o papel da avaliação e como passar da uma avaliação centrada na efetividade numa forma mais profunda, não mecânica, de fazer perguntas sobre inequidades. Oriel, Antia, Gonzalo, vemos falando disso cada semana durante 2 meses, tentando trazer energia à forma em que nós temos uma visão mais real de como criar intervenções, como desenvolvê-las, que tenham impacto na equidade. Oriel, obrigada pela iniciativa. Para mim é um prazer estar aqui com 2 colegas, Abhijit Das, do Centro de Saúde e Justiça Social da Índia, e da comunidade de praticantes da ação social em saúde, trabalha também num grupo do governo da Índia, que trabalha em direitos humanos e saúde, amigos há 15 anos, e foi pioneiro na aplicação da avaliação, incorporando contexto na Índia, em contextos reais. Também Dr. Mark, que é da Universidade de Pensilvânia, meu mentor, entrei em avaliação porque ele me impulsionou. Ele foi editor do American Journal de Avaliação, e é importante para nós, à medida que com a Oriel e a equipe na OPAS, que estamos desenvolvendo não só webinários bons, mas também contribuir para o papel da avaliação e com impacto na inequidade. Para mim é um prazer ter a Abhijit e Mark nessa jornada. Será bom ouvir também dos participantes. Para isso, incluam as perguntas no chat e ao final voltaremos a elas. Nos próximos 22 minutos, vou mostrar uma visão de como é que o campo vem se desenvolvendo. E depois a Abhijit falará 10 minutos, Mel falará 10 minutos, isto nos levará até 12:30 e teremos meia hora para o nosso diálogo. Então, vou começar compartilhando a tela. Eu preciso que alguém me dê permissão para compartilhar a tela. Tem permissão, pode fazê-lo. Diz aqui que tem uma outra pessoa que está compartilhando a tela, eu não estou conseguindo. A mensagem diz, não pode compartilhar a sua tela. Fernando, é porque você está compartilhando o som do computador, é o que diz a minha tela. Pode tentar agora novamente? Perfeito. Então, vou começar dizendo que que há uma visão da avaliação que é um pouco mecânica, e a ideia hoje é começar a repensar o papel da avaliação, sua definição. Parte dos 3 webinários tem 3 metas.
eu vou argumentar que a avaliação é central para todas as intervenções nos ODS, intervenções da comunidade. A avaliação deve ser central para poder enfrentar a inequidade. Daqui a 3 semanas, 18 de novembro, vamos a dizer, muito bem, mas como é que fazemos isso? A terceira, uma coisa é produzir boa informação, boas evidências, agora a pergunta é como utilizá-las. Muitos falam da ecologia das evidências. Uma informação não é suficiente para poder fazer mudanças, é importante ter uma ecologia. Hoje vou apresentar algumas ideias, mas quero que pensem sobre suas intervenções na OPAS, no Fundação Gates, na ONU, uma organização comunitária. Qual é o desafio? Qual é o desafio da sua intervenção? E vamos conectar com ideias de complexidade e também o movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Vou contar 3 histórias sobre a minha experiência, o que eu aprendi na OMS, para mostrar por que precisamos uma visão diferente da avaliação. Depois, a Brigitte e Mel, a Trish não pôde vir porque está com problemas de internet no Congo. Então, depois falaremos aonde vamos estabelecendo um quadro, um arcabouço, para ver como fazer as avaliações. Isso vamos ver daqui no terceiro seminário. Então, a visão tradicional da avaliação está ligada ao desempenho. É uma forma de avaliar desempenho e identificar formas alternativas de fazer. Eu vou dizer que isso não é suficiente para o trabalho que fazemos na implementação de intervenções e fazer avaliações nesse espaço, a visão tem que nos ajudar a navegar a intervenção em tempo real. Não é só desempenho. Queremos uma visão mais dinâmica da avaliação. Então, quero que perguntem a si mesmos, baseados nas avaliações feitas, qual foi o propósito da avaliação. Em geral, as avaliações caem nessas 4 categorias. No caso, fazemos perguntas para saber se a intervenção funciona ou não funciona. E são perguntas básicas para saber isso, porque por isso é que há perguntas sobre desenho da intervenção. O segundo tipo de perguntas é saber se a intervenção pode melhorar um pouquinho. Aí é uma meta mais formativa. Depois, a terceira é o entendimento. Isso foi feito a tempo, de maneira oportuna. Isso tem a ver com supervisão e cumprimento. Agora, quero que centremos nossa atenção no desenvolvimento de conhecimento. E muitas das nossas intervenções, o conhecimento tem que ser construído à medida em que avançamos. A avaliação é uma meta de desenvolvimento de conhecimentos. Vamos localizar as ideias num exemplo. Um exemplo da Escócia, de 15 anos atrás. A ideia era reduzir desigualdades no tratamento de doenças cardíacas. Queriam a saúde pública chegar às populações mais negligenciadas que não usavam o sistema. Uma vez que entravam ao sistema, tinham triagens de saúde, apoio e outras intervenções. A ideia era chegar aos mais pobres, uma vez que entraram ao sistema, se reduziriam os riscos de problemas cardíacos. Não tiveram sucesso em conseguir que os mais pobres entrassem aos sistemas. Podemos melhorar a saúde geral, mas não houve redução na desigualdade, no acesso à saúde. Esse exemplo mostra
os diferentes propósitos da avaliação. Às vezes o avaliador pergunta: essa intervenção é boa? E é como tomar sopa. Às vezes é um crítico no restaurante, vai ao restaurante e sua função é dizer: essa sopa é boa, sim ou não. E no dia seguinte escreve no jornal: não vá a esse restaurante, a sopa é ruim. Isso aí é uma metasomativa. Um segundo propósito é formador. Uma esposa que chega a casa, um cônjuge que chega a casa, tem a sopa e o cônjuge pergunta: a sopa está boa? Você pode dizer: precisa um pouquinho mais de sal para melhorar a sopa. Então, aí é formador. No passado, a avaliação era tanto somativa como formativa. Significa que a gente já tinha provado a sopa antes. O problema é que, em muitos casos, ninguém tinha feito a sopa antes. Temos intervenções complexas e a sopa é feita no caminho. Temos que desenvolver a sopa e o avaliador ajuda aquele que está cozinhando a que a sopa fique mais gostosa. Então, desenvolvemos ali a intervenção. O que eu quero dizer é que muitas intervenções caem na categoria de ser mais desenvolvimentais. Isto nos mostra. A primeira sessão, o que eu falei agora é para que pensem em avaliações diferentes com propósitos diferentes. E na história da desigualdade, temos que pensar em diferentes propósitos da avaliação. Vou voltar àquele programa Haverford Paisley da Escócia. Eu estava em 2007 em Edimburgo, na Escócia, onde acontece a história. 6 meses depois da implementação do programa, o diretor me liga em Edimburgo e diz: olha, depois de gastar muitos recursos, a intervenção não está tendo bons resultados. Tentamos chegar aos mais pobres, os mais negligenciados, mas não conseguimos chegar a eles. O que devemos fazer? Na época, fazíamos uma avaliação tradicional. A natureza do desenho é deixar que a experiência continue correndo. Não podemos mudar na metade do caminho. Então, eu, em Edimburgo, disse: não podemos mudar o que prometemos fazer. Mas, voltando, a minha resposta não foi satisfatória. Na realidade, o que o diretor fez era exatamente a base do que acontece quando trabalhamos. As surpresas acontecem, os melhores planos não funcionam e a gente tem que se adaptar. O importante é não deixar que a avaliação ou esse trabalho dirija o programa. A diretora estava correta ou estava errado. Então, o que eu quero dizer é que intervenções complexas, adaptar-se é importante. Não podemos dizer o protocolo é esse e temos que fazer isso. Muito bom se estamos fazendo provas com drogas, mas intervenções complexas, onde o conhecimento é limitado, temos que ir além de protocolos e experiências. Toda intervenção tem a sua própria viva, a sua própria dinâmica, as surpresas, e nossa função é ser abertos. E há outro ponto que eu devo enfatizar com muita firmeza. Nas melhores casos, no começo, há falta de informação. A informação não é completa desde o início. Da Escócia, vamos para Toronto, uma intervenção maravilhosa chamada Dançando com Parkinson. A ideia era usar a dança para fazer uma diferença nas pessoas com Parkinson. E para mim, depois de 30 anos no campo, para mim foi uma das intervenções mais estimulantes que eu já fiz. O interessante é que quando começamos a avaliação, e tenho alguns colegas aqui que foram parte da avaliação, pensamos em qual era o ingrediente ativo da intervenção, a música ou a dança. Para nossa surpresa, quando começamos a analisar a avaliação e os dados, o que ficou claro, aí está Sarah, a fundadora dessa intervenção,
vimos que o que a Sarah conseguiu fazer foi construir uma rede de pessoas interessadas na intervenção e tinha tantos voluntários como participantes. Importante ao ensinar a dançar com Parkinson's, precisamos uma pessoa que ajude a pessoa quase um a um, e ela criou essa rede de voluntários, o que lhe permitiu fazer a intervenção de um custo bem baixo. Na época, uma agência nacional disse: queremos escalar essa intervenção, fazer com que chegue a todo o Ontário, todo o Canadá, e perguntaram ao nosso conselho: podemos fazê-lo? Nós dizemos, ainda não é mecânico, não é possível ensinar 500 pessoas no Canadá, é necessário criar a rede comunitária, não é tão fácil aumentar em escala. Isso para dizer que quando pensamos numa intervenção, temos que pensar nas estruturas de apoio que são importantes. Não é só a dança, não é só a música. Os voluntários talvez não sejam tão estimulantes quando a gente escreve o desempenho, mas são importantes. E aí nos damos conta na avaliação o que é importante. 2, temos que perguntar o que tem nessa intervenção que leva à mudança? Qual o mecanismo? Nesse caso, foi relações. As pessoas gostavam da Sarah, adoravam ela, não era só a dança. Esses mecanismos de rede foram importantes. Terceiro, parte da aula da Sarah foi ter alunos com diferentes intensidades de Parkinson's. Ela teve interações diferentes com pessoas diferentes. Foi uma intervenção heterogênea com diferentes pessoas e ela conseguia fazer pela rede de voluntários que a apoiavam. Não era só uma pessoa. E crucial, e como saber que temos informação suficiente para aumentar em escala? Para isso, temos que perguntar o que fez com que a intervenção tivesse sucesso. Frequentemente não é a música ou o danço, nem a dança. Terceira história. Essa é de Delhi, de 2013 a 2014. Queríamos que a OMS pensasse em novas estratégias para enfrentar a desigualdade, a inequidade. Quando a pergunta é: OMS tem a força para enfrentar inequidades, pode contribuir a mudanças no terreno? Uma estrutura muito interessante que veio da Oriel. Em 3 dias foi feito um plano para pensar em inequidade na saúde. Tínhamos 3 pessoas trabalhando, cada um com um plano diferente. E na sexta-feira nos juntamos para ver as diferentes notas, para ver como implementar. Um líder da OMS respondeu: os planos de cada um tinham uma estrutura, vamos cooperar, a OMS vai cooperar com o Ministério da Saúde e com partes interessadas, e como resultado da colaboração, esperamos fazer uma diferença. E a pessoa que foi um dos diálogos já melhores que eu já ouvi, e disse: espero que saibam que eu sou seu amigo. Como amigo, espero poder ser honesto. Cada uma das suas apresentações foram superficiais, muito superficiais. Eu vou contar uma história, a história do elefante e o camundongo. O elefante e o camundongo são bons amigos, e o camundongo vai para o elefante: vamos dar um passeio? Pergunta o camundante. E o elefante disse: sou seu amigo, vamos andar. Aí o camundongo diz: olha, não é tão bom, podemos correr? Aí começam a correr, o camundongo na frente, o elefante corre atrás, e ele corre e olha para trás e vê que o elefante está criando muito pó quando corre. E ele diz: acredita todo o pó que nós dois criamos? Então, essa história é notável, é importante, porque quando cooperamos, é importante
entender que é uma questão de poder e dar-nos conta que é um elefante e é um camundongo. E a questão é, não esqueçam, na teoria de mudança, eu trabalho na Fundação Bill Gates, é importante que qualquer país complexo como a Índia, um dos maiores países em desenvolvimento, é um camundongo, como o governo e a organização comunitária. Quando pensamos na nossa intervenção, a questão de poder não é considerada. Então, é crucial, ao perguntar sobre inequidades na saúde, temos um poder limitado para criar mudança. São as pessoas locais as que vão implementar a solução. São eles que o catalisador é criar capacidade. Então, isso nos ajuda a pensar que o desafio de enfrentar inequidade é muito grande. É necessário pensar em complexidade e intersecções, isso é crucial. Vamos agora falar do relatório de 2008 da OMS, que é o que vocês trabalham na OPS diariamente. E nós temos uma combinação de políticas sociais e programas sem um determinado padrão, assim como arranjos econômicos e uma política negativa. E isso mostra como uma mudança quando nós temos uma intervenção bem planejada. Vamos ver sobre como ver a inequidade. Eu quero que a gente imagine as pessoas mais vulneráveis, aqueles que estão numa interseção de problemas. Aqui eu tenho um relatório de um programa da ONU e vemos aqui a discriminação, choque, fragilidade, governança, o status socioeconômico, etc. O que eu quero que nós pensemos é como a nossa intervenção vai alcançar aquelas pessoas que são as que mais necessitam. Quais são as camadas, quais são as formas de chegar a isso? E como a avaliação pode nos orientar nesse percurso? Nem todos concordam, mas eu gosto dessa ideia de não deixar ninguém para trás. A gente diz que nós embarcamos numa jornada e nós nos comprometemos a não deixar ninguém para trás e temos que ter esse esforço. Como é que a gente sai da métrica? Quando é que a gente sai dos pequenos dispositivos para entrar na substância? Parte disso, em termos de avaliação, é pensar em formas como a avaliação pode ter um papel de guia de navegação. Vamos dar um passo atrás e verificar a situação. Agora que a gente tem o pano de fundo, vamos pensar sobre a natureza da nossa intervenção. É muito raro nessa comunidade da área de saúde, em vários setores, termos intervenções que não mudem. Não, as intervenções sempre trazem algum resultado. O feedback é importante, é por isso que a gente quer ter sistemas sólidos nesse sentido. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse último ponto aqui, porque tanto o planejamento e a avaliação e a consideração dessas questões, em geral, há um problema aí. Nós temos que prestar atenção e ver como o próprio sistema tem uma intervenção e como essa resposta do sistema pode derrotar essa própria intervenção. Nós estamos vendo cada vez mais que nós precisamos não de uma resistência à política, mas o que acontece quando chegamos a um ponto em que não há esse progresso? Vamos ver agora nesse slide, e que terá repercussões nos outros. Esse aqui é muito importante, esse slide, porque cada uma das intervenções é importante, incluindo aquela ideia teórica, porque se você disser, se eu fizer A, B e C, D, F vai acontecer, você pode estar errado. Então, cada uma dessas intervenções
fundamentalmente, vai depender das pessoas, das ações empreendidas pelas pessoas. Se as pessoas não entenderem o que você está falando, o problema surge. Todos esses pontos são importantes. Estamos lidando com intervenções dinâmicas que levam a modificações, e isso é o processo de aprendizagem. Quando a gente pensa nas nossas próprias intervenções, e elas podem ser dinâmicas e heterogêneas, e elas vão ser implementadas de forma muito diferente, dependendo do contexto. Como é que a gente pode entender esse contexto que vai configurar o resultado? Quando a gente trabalha com determinado componente, um único, é uma situação, mas quando a gente tem uma série de componentes que passam por modificações, como é que nós vamos atuar? Então, tentando sintetizar, quando a gente tenta localizar o papel da avaliação e vendo os aspectos específicos, vamos pensar sobre o problema do alcance, da triagem e do coaching. O que é o papel da avaliação? Não é apenas dizer que isso aqui funcionou ou não funcionou. Tem que construir conhecimento real. E como é que o alcance nessa atividade, nessa comunidade, pode ser alcançado? E há também uma síntese que tem que ser feita dessa avaliação para que ela leve a um programa melhor, que leve a resultados melhores nessas 3 áreas, tanto de alcance, como de triagem, como de coaching. A versão tradicional da avaliação é aquela, é um programa que vai fazer uma avaliação para dizer se funciona ou não. Na minha visão, isso não é suficiente, porque isso falta humildade, falta conhecimento, falta uma postura desde o início. A gente precisa de uma avaliação que possa responder qual vai ser o impacto, mas também que vá construir conhecimento, que vá levar a um modelo para que a gente possa ter um programa melhor à medida que avançamos. Nos outros minutos que me restam aqui, eu queria ver o seguinte, queria que vocês pensassem sobre que tipo de conhecimento nós precisamos da avaliação. O que conhecimento a gente pode gerar que pode levar a gente a lidar com as desigualdades? Eu diria que vocês precisam, nós precisamos de um conhecimento só sobre o programa, mas sobre o espaço da política. Às vezes você vai implementar um programa muito bom, mas a política é hostil àquela implementação que foi feita. Portanto, cada programa, cada intervenção constitui um sistema complexo inserido em outro sistema complexo. Então, a gente tem que se perguntar qual é o nível organizacional que nós precisamos. Em geral, o nosso conhecimento do nível organizacional é limitado. Processo, muitas vezes, a gente pensa conhecer mais sobre o processo do que nós realmente conhecemos. Então, a avaliação vai nos instruir nesse sentido. Mas há um aspecto especialmente importante. A gente não sabe o suficiente sobre os nossos clientes. A avaliação deveria promover conhecimento, criar conhecimento que permitisse que nós tivéssemos essa noção para termos um impacto nas futuras intervenções. Quando a gente localiza a avaliação, existe um panorama de política que nos ajuda a falar sobre os problemas e lidar com os problemas em termos das desigualdades e tudo mais. Esse panorama da política nos leva a determinadas evidências, uma teoria, que nos faz criar um determinado programa. Depois a gente contrata um avaliador e, muitas vezes, o papel do avaliador, na forma tradicional, é coletar dados, mas, na verdade, o avaliador vai ter que ter uma teoria para ver como essa intervenção funciona e levar foco para áreas que não estão claras e promover o diálogo. A avaliação pode gerar diferentes tipos de aprendizado, mas é importante que a nossa tarefa não pare aí. A gente tem que alinhar o aprendizado até o espaço da política, do programa, porque aí nós começamos a influenciar o processo que trará resultados.
Tudo isso é que leva à ação. Esse é o pano de fundo para esse diálogo. Na próxima vez, daqui a 3 semanas, nós vamos abordar um outro aspecto, mas agora eu quero ouvir os meus colegas que trabalharam em profundidade nesse espaço, o Abhijit, o Mel, e então eu passo, e Trish, e eu agora passo a palavra então para o Abhijit. Eu vou terminar aqui o compartilhamento de tela. Muito obrigado, Sanjeev. Muito obrigado a todos da Parro pela organização desse evento. Fico muito honrado de ter essa oportunidade de compartilhar algumas das minhas experiências. Vou agora compartilhar a tela, em primeiro lugar. Todos conseguem ver a tela? Como o Sanjeev disse, grande parte do meu trabalho é voltado para a equidade na área de saúde e determinantes sociais. Mas eu tenho que fazer uma confissão, eu não sou um perito em avaliação. Eu trabalhei na área de saúde pública, nós temos um background semelhante, mas, ao mesmo tempo, eu estou bastante interessado em equidade. Eu sou uma pessoa heterossexual e interessada em equidade. Eu comecei trabalhando como um obstetra, como um médico de comunidade, depois eu participei de outros aspectos em termos de participação da comunidade, governança e igualdade de gênero, e me interessei na implementação e no monitoramento de programas e também advocacy em termos de políticas públicas. Claramente, o meu interesse era em programas, em dados e o impacto, mas eu não me vejo como um avaliador. Em termos dos determinantes sociais de saúde, nós sabemos que existe um grande trabalho nessa área da própria OMS, e são as condições que lidam com o teu social, o background, a forma como as pessoas vivem, como elas têm o cenário de sua vida, e há também a questão econômica, a questão das políticas, as agendas de desenvolvimento, etc. Há não apenas diferenças, mas não seria justo que essa definição não levasse em conta todos esses fatores. E aqui eu vou mostrar um gráfico que os senhores devem conhecer muito bem. A minha área de interesse é essa do centro, que fala sobre etnicidade, gênero, classe, circunstâncias materiais, comportamento, fatores psicossociais. Essa é a área que vem atraindo o meu interesse. E, em termos mais simples, nós estamos vendo aqui nesse slide as diferenças biológicas, que são as várias resistências e suscetibilidades, e que vão ter um impacto no resultado. Aqui eu queria compartilhar algumas experiências do meu trabalho, e alguns já conhecem esse meu trabalho, e que teve um impacto na comunidade. A principal intervenção foi em relação a mulheres, o gênero foi a minha área de interesse, mas o que eu consegui ver foi não apenas resultados em termos de violência contra a mulher, que era o meu principal interesse, e também daqueles que patrocinaram o programa, mas também a questão de outros aspectos e contraceptivos, e nós acabamos tendo outros resultados sobre os quais eu falarei posteriormente. Em termos operacionais, isso aqui é extremamente importante, os determinantes sociais da saúde são nada mais do que as próprias pessoas e as suas relações, e como eles afetam os comportamentos relacionados à saúde. Então, é não apenas a pessoa cuja saúde nós queremos mudar, mas todos aqueles que a circundam, na família, na comunidade, no sistema de saúde e nos sistemas mais amplos.
em termos da importância operacional, qual é a teoria do programa? A teoria do programa é o que nós sabemos sobre essas relações e como elas impactam o domínio que nos interessa. E o segundo ponto importante é qual é a nossa antecipação sobre o impacto das intervenções do programa nessas relações. Então, vou dar um exemplo. Se quisermos falar sobre contraceptivos, e vamos falar de educação de contraceptivos, o fornecimento dos próprios contraceptivos, das pílulas. Quanto nós sabemos em termos da existência das pessoas nesse espaço? Como nós pensamos sobre a oferta material e sobre a nossa educação e que impacto vai ter em termos dos relacionamentos, da intimidade entre esposos e o uso do produto em questão. Quanto a gente sabe sobre todos esses aspectos? Portanto, os resultados, quando nós falamos nos resultados, e aqui falamos sobre contraceptivos, em geral, nós nos voltamos para determinados dados, mas fazemos alguma especulação sobre o resultado relacionado à relação, porque o contraceptivo vai acontecer num espaço onde existe uma dinâmica de poder, numa relação onde existem expectativas da sogra, da família ampliada. O que a gente sabe sobre tudo isso e como é que nós esperamos haver mudanças quando há o uso de contraceptivo e um aumento de 25 para 35. Nós temos que ver todos os comportamentos relacionados à saúde e também relacionados a esse resultado. Os serviços de saúde, que têm levantado muito interesse na Índia, nós vemos que há um determinado número de pessoas que procuram o hospital ou não procuram o hospital. Isso tem que nos interessar. Por que esse comportamento é interessante? E toda a crença em relação ao nascimento de uma criança, porque não é só um evento familiar, é um evento cultural com muitas repercussões. Nós temos uma população muito grande, indigente e de classes vulneráveis, mas eles têm crenças que advêm profundamente de realidades econômicas, sociais e relacionadas à saúde. Muitas vezes, eles não têm uma crença firme no sistema médico. Então, o que precisa mudar? Qual é a nossa antecipação sobre essas mudanças de comportamento? E agora eu vou passar para exemplos mais práticos. Como eu disse anteriormente, nós temos a questão da antecipação sobre os relacionamentos e que mudança vai se operar nesse contexto. Portanto, há várias pessoas envolvidas nesse processo, temos a própria pessoa envolvida, e há o autoconceito, há questões de expectativas, níveis de obrigação e também em relação de experiências anteriores. Quando falamos da família, há diferenças em relação a gênero e idade. Quando falamos da comunidade e relações dentro da comunidade, num país tão complexo como a Índia, classe, a casta, a religião, etnicidade, raça, de que área essa pessoa vem ou vive, urbana, não urbana, rural, tudo isso é importante. Falando sobre os sistemas públicos, muitas vezes há uma premissa de que há uma política pública que será seguida, mas dentro de políticas públicas há uma expectativa de clientes e aqueles que fornecem o sistema. Há também uma questão financeira e há uma questão também das inscrições dessas políticas dentro do contexto, como manter a posição de poder, de status, e respectivamente em termos da questão política. Há diferentes níveis de conhecimento, há toda uma gama de crenças diferentes sobre os diferentes problemas, e é muito importante também o nível
de necessidade. Muitas vezes, as pessoas não acham que eles precisam adotar nenhuma medida preventiva, por exemplo, tomando vacina. Portanto, os sistemas de saúde têm que lidar com essa antecipação. Quando há uma situação de dor, quando há uma situação realmente de muito desconforto, as pessoas estão dispostas a irem buscar essa ajuda. E esse provedor pode chegar e definir aquilo como um problema menor. E tudo isso é o que eu chamo da caixa preta da complexidade. À medida que a gente projeta o nosso programa, nós temos que entender quais são essas relações, quais são os resultados e quais são os encaminhamentos para os resultados e que tipo de influências vão determinar essa evolução. Por isso é que a gente tem que ver o processo de mudança e fazer uma avaliação. Nós temos que ter um processo que nos informe à medida que todo esse processo tão complexo que eu descrevi vai se desenrolar. Nós temos intervenções na forma de programas que são feitas com determinada expectativa de obter uma mudança. Qual é essa expectativa de mudança? A expectativa de mudança, em termos gerais, é como os diferentes stakeholders vão reagir a essa intervenção. Mas, dependendo da reação, nós vamos ter efeitos que, por sua vez, vão ter consequências. Nós vamos ter o programa, vamos ter a intervenção que o programa causou, e tudo isso tem que ser levado em conta em termos dos seus efeitos. Precisamos entender como essas intervenções acontecem, como afetam a relação em relação ao direcionamento da mudança. Muitas vezes achamos que, por termos feito a intervenção, as coisas vão acontecer como esperávamos. Quando a gente tem esses sistemas de relações e que elas detêm poder, como eu mencionei, eu tenho aqui o que eu chamo do efeito de patronage, que é aquela pessoa oprimida que vai se ver diante de um sistema de apadrinhamento. E há também um questionamento, já que existe uma hierarquia social, de um nível para o outro. Aí nós temos o sistema de poder e temos a reação, porque essa reação, muitas vezes, não foi antecipada. E se houver essa reação ao poder, o programa não vai ter um bom encaminhamento e isso vai comprometer a mudança, a estabilidade. Mas nós queremos um desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que pensar nessa estabilidade, porque é isso que o nosso objetivo pressupõe. Como a gente vai ter essa estabilidade? Muitas vezes, quando buscamos um serviço, nós estamos interessados na mudança material. Será que a gente também está estabelecendo uma série de resultados nos nossos indicadores em que nós temos comportamentos relacionados à saúde, que vão ser comportamentos novos, com base em novos relacionamentos? Nós estamos estabelecendo os indicadores para esses novos relacionamentos que vão emergir, porque agora nós chegamos a um estágio de mudança estável. Nós estamos constantemente verificando essa interação. Como é que a gente sabe que aquela mudança, que aquela caixa complexa sobre a qual nós falamos vai expor processos que estão caminhando na direção que nós queremos? E isso pode ser em muitos sentidos, pode ser bastante simples, pode ser bastante complexo, por exemplo, no caso de obstetrícia, no caso de assistência materna, ou podemos ser simplesmente a entrega dos contraceptivos, que estamos num outro domínio de saúde e que pode ser muito complexo devido às implicações culturais. Portanto, meu objetivo aqui, e o que eu tento ressaltar, é como nós podemos entender
a mudança, como nós podemos monitorar a mudança para que nós saibamos que as inequidades, que são o nosso objetivo, estão se modificando em termos de equidade, ou seja, as relações sociais mudaram a hierarquia e nós temos agora um panorama mais estável. Então, os resultados em termos de saúde vão estar em linha com as questões sociais. Muito obrigada. Eu queria reiterar alguns aspectos, que é o fato de que, tendo trabalhado com ele, eu vejo que ele só implementa as intervenções, tendo entendido o contexto, sabendo quais são todas as variantes. Isso exige um conhecimento amplo. Muitas das nossas intervenções não se baseiam nesse conhecimento contextual. Eu gosto quando a gente fala dessa caixa preta das complexidades. A gente precisa de mais do que uma linguagem de complexidade. Precisamos ser mais específicos sobre as particularidades. E falando sobre a questão governamental, eu acho que muitas vezes nas nossas intervenções nós temos consciência de que alguns aspectos estão sendo ignorados. Um sistema que funciona por si só, ele não vai mudar só porque você acha que tem uma sabedoria que tem que ser inserida. Eu agora queria passar a palavra para Mel Marks, para que ele continue a nossa discussão. Muito obrigada, eu não vou compartilhar a tela. Eu vou me apresentar dizendo que eu sou um psicólogo social e, pensando sobre os comentários que eu gostaria de fazer aqui, eu pensei sobre o nosso conselho clássico em termos de persuasão, conhecer a sua plateia. E eu tenho que admitir que eu não conheço a minha plateia. Portanto, eu espero que vocês sejam condescendentes com essa pessoa que está aqui de fora, mas ouvindo as apresentações anteriores, eu deveria conhecer melhor os meus colegas analistas. Então, muitos dos meus comentários já foram feitos, não tendo pensado nisso anteriormente. Esses dois apresentadores já anteciparam algumas das ideias. Isso me leva a pensar numas reuniões de professores de corpo docente. Eu acredito que mesmo os que não têm reuniões com o corpo docente já estiveram em outras reuniões, e há aquela ideia de que existe aquela noção de que, bom, tudo já foi dito, mas aí aquela pessoa diz, sim, mas fui eu que disse, e aí vai dizer de novo. Então, meus comentários aqui, depois de contar essa história, vão, de certa forma, ser um eco do que já se foi dito anteriormente. E aqui, eu queria voltar a um termo que o Sandy usou muito, que foi a heterogeneidade. Eu queria falar sobre o que é heterogêneo, não em termos das formas mediante as quais as pessoas respondem a determinada intervenção, mas também falando sobre heterogeneidade em relação à própria avaliação. Ele mostrou um slide que mostra 4 propósitos da avaliação. Um deles é o mérito, o valor, que é a avaliação somativa, tentando estabelecer uma base de julgamento que vai orientar as decisões sobre a continuidade ou não de um programa, a expansão ou a disseminação ou substituição desse programa. Muitas vezes isso vem acompanhado de métodos como os RCTs, análise de contribuição e outros sistemas de acompanhamento. E ele mencionou melhoria de programa, como avaliação formativa, o que pode trazer uma série de abordagens, alguns de menor porte, outros de maior porte, alguns tentando ver formas de melhorar toda a teoria de ação subjacente ao programa, outro que vai lidar com porções menores, e vendo, por exemplo, o alcance do programa ou a forma como os participantes são incentivados a receber uma determinada intervenção, mas vendo a melhoria do programa e pensando sobre esse e outros propósitos da avaliação. Isso é importante porque ainda existem algumas organizações
que tem aquela abordagem de que uma coisa serve para tudo, um tamanho serve para todos, e avaliação é isso, com uma definição, e considerando todas as complexidades que os meus colegas mencionaram, todos dois, nós vemos que nós temos que ter avaliações que sejam heterogêneas em relação aos seus propósitos e métodos que são utilizados. O terceiro propósito sobre o qual eu irei falar, que é também algo que o Sanji mencionou na sua apresentação, foi algo que ele enfatizou, que eu também concordo, e como ele salientou muito bem, há uma variedade de aprendizados que acontecem, e um que, em geral, é do interesse dos avaliadores, é como e por que as mudanças ocorrem, quando elas ocorrem, e se não há mudanças ocorrendo, por exemplo, se as desigualdades na área de saúde não são reduzidas, o que está impedindo que isso aconteça? E em que condições essas desigualdades realmente apresentam uma redução? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas vamos pensar esses três propósitos da avaliação somativa, formativa e essa função em termos do aprendizado, que eu acho que isso pode ajudar a evitar essa abordagem única que vai se encaixar para tudo e mostra a possibilidade de oportunidades que podem estar presentes e também a resposta em termos do nível de conhecimento que nós temos. Para deixar muito claro, eu não estou aqui advogando a abordagem heterogênea só por ser heterogênea, e sim para termos um ajuste melhor das atividades às circunstâncias que existem. E eu vou até argumentar que existem métodos, existem aspectos multilinguais, existem muitas ferramentas que possibilitam que a gente faça isso, e isso é importante. A noção de opções, de uma vasta gama de opções também é importante. O Sanjay falou de ecologia de evidências, um conceito muito importante, como o subgrupo, a ecologia da avaliação. Que tipos de avaliações são realizadas por quais atores no sistema complexo, onde temos uma organização supranacional, atores nacionais, onde temos atores locais, que aspectos da avaliação são apoiados a diferentes níveis, são feitos e como é que se reúnem para criar um quadro de uso coletivo da avaliação para reduzir a inequidade ou desigualdade na saúde. O motivo pelo qual temos que pensar em desenvolver conhecimento e aprendizagem como propósito crucial da avaliação é uma questão que foi mencionada pelos que me precederam. Os conhecimentos limitados que temos em termos de fazer mudanças. Faz sentido ser heterogêneo? E eu vou dar alguns exemplos de quando não faz sentido. Ou vou mencionar agora, não faz sentido ter heterogeneidade quando falamos de nossa humildade, o reconhecimento dos limites do que sabemos. E isso é um comentário foi um comentário muito importante de Abhijit. Sem dúvida, há heterogeneidades na resposta a uma intervenção que podem surgir por vários motivos, entre os quais heterogeneidade de implementação, heterogeneidade entre indivíduos, níveis de severidade dos determinantes pré-existentes da saúde, heterogeneidade entre indivíduos em relação a outras características pessoais, disposição ou situação ou fatores que influenciam a resposta a uma intervenção. As complexidades mencionadas pelas pessoas são cruciais para entender a heterogeneidade das respostas a uma intervenção. É um enfoque que permite criar melhores intervenções, permite ter mais sucesso, identificar
As pessoas falam de teoria de mudança e há vários enfoques em relação a isso. A qualidade em relação aos desafios substancial de reduzir inequidade na saúde não está onde queremos que esteja, como melhorar. O importante é estudar a heterogeneidade das respostas. Muitas vezes, a avaliação, sobretudo o enfoque tradicional que o Sandy mostrou, entre dois, a de cima, o enfoque tradicional é a avaliação, uma hipótese a ser testada, que uma intervenção específica terá consequências benéficas na redução da desigualdade na saúde. E é tratado como se fosse uma hipótese de uma ciência, onde coletamos dados para verificar a precisão da hipótese. Isso é muito bom, tem um papel, mas mesmo dentro do mesmo tipo de exercício de avaliação, pode existir heterogeneidade nos métodos, o tipo de estudo de baixa para cima, o tipo mais exploratório, indutivo, pensando aonde o programa teve mais sucesso, onde teve menos sucesso, que tipo de circunstâncias facilitam os resultados desejados comparados com aqueles em que isso não acontece, há formas de tentar olhar dentro dessa caixa preta e às vezes usamos o termo complexidade como se for aquele cartão para sair da prisão do jogo de monopólio. São sistemas complexos e têm implicações em termos de como fazemos a avaliação, mas devemos ser mais específicos em relação às formas da complexidade. Sanji falou da metáfora da sopa para a avaliação formativa, quando você, o cozinheiro, prova a sopa e vê se tem que mudar alguma coisa, ou quando o convidado prova e decide se é bom ou não, e desenvolvimentistas, onde não conhecemos a receita, e temos também a complexidade do fato que há receitas diferentes, diferentes caminhos para conseguir reduzir a desigualdade na saúde. Isso não aprenderemos do enfoque tradicional avaliação apenas. Não aprende-se de uma hipótese de cima para baixo, porque não sabemos o suficiente nesse momento em relação ao que esses diferentes caminhos, diferentes receitas para a sopa terão sucesso. A Sanji disse que iríamos ter tempo para diálogo. Quero respeitar seus planos, respeitar seu tempo, e então só vou acrescentar duas coisas para concluir. Outro lugar onde não devemos ter heterogeneidade é reconhecer a importância do tipo do trabalho que estão fazendo, que sua organização está fazendo, que seus colaboradores estão fazendo em vários países. Isto deve ter acordo. E espero também que atenção à heterogeneidade no tipo de avaliação que fazemos em termos dos estudos mais intensivos, das respostas heterogêneas às intervenções, vale a pena tê-las na nossa carteira. E muito obrigada de novo, Mel, muito obrigado. Antes de abrir para perguntas, tenho uma pergunta para o Mel e outra para a Brigitte. Mel, tudo que nós descrevemos, os três, não é assim que a gente treina o avaliador. Há uma enorme lacuna entre o treinamento do avaliador e a realidade de enfrentar as inequidades. O diálogo que Oriel, Gonzalo, Angel
tiveram é como pensar no treinamento do avaliador para ver a questão da inequidade. E uma coisa que surge, e que eu vou perguntar a Brigitte também, agora que eu trabalho na Fundação Bill e Melinda Gates, não conseguir implementar modelos de avaliação iluminados. Eu estou perpetuando a visão mecânica da avaliação. E a minha pergunta é: existem alguma sugestão positiva que nos leve a um modelo melhor de encomendar avaliações que seja útil para a OPAS, a OMS? Um minuto. Um desafio é que pedimos que as pessoas ensinem avaliação, e essas pessoas são especialistas em métodos, e de alguma forma isso leva a que as pessoas façam as coisas de maneira tradicional. O Sandy diz: temos que amar o problema mais. Então, começar com o problema, com os desafios do problema, e reconhecer os limites do marco conceitual que existe e que deve ser aplicado ao problema, será uma forma, talvez. Precisamos mais exemplos de trabalhar de maneira diferente. Muito bem. Abhijit, resposta rápida. Uma das coisas que estão digamos, onde está o avaliador e o implementador, é que é uma colusão de interesses entre o implementador e o avaliador. Porque quando as coisas funcionam, as pessoas acham: o meu trabalho foi validado. E a questão de aprendizagem não é importante. O financiamento depende do sucesso da implementação. E ali há uma gama de indicadores limitados, e o objetivo de a aprendizagem é deixado de lado. Lamentavelmente, não incentivamos o processo de aprendizagem, mesmo que a aprendizagem seja: não funcionou porque não consideramos isso. E para isto temos que trabalhar de maneira diferente para que o próximo projeto seja diferente, mas vendo o problema que é o mesmo. Então, se isso não é feito, se houve um fracasso, então há o problema do financiamento não continuar. O som do orador, lamentavelmente, congelou e nós não estamos podendo traduzir. Então, a relação entre o implementador, doador e avaliador tem que ser mais aberta, centrada na aprendizagem, reconhecendo a complexidade. Os programas não podem ter ciclo de 2, 3 anos, isso não funciona. Oriol, alguma reação rápida? Depois vou abrir de maneira mais ampla, mas gostaria que Jerry também comentasse. Oriol. Oriol? Estou aqui. Muito interessante. E algumas das perguntas feitas são: como é que a avaliação considera a heterogeneidade da população? Às vezes, o programa é muito homogêneo para a população como um todo e não é específico para as necessidades. Quando pensamos a avaliação nessa perspectiva, é necessário incluir a heterogeneidade da população e o contexto, como disse o senhor no começo, que é crucial para o processo. Mel, 30 segundos. Abhijit, 30 segundos. Espero que isto responda, mesmo em programas que estão focalizados a um determinado grupo com grande necessidade, há variações na necessidade, há variação em relação às características que o Abhijit mencionou. A exploração depois do fato é uma forma valiosa de complementar a avaliação
em relação à forma em que é feita agora, outros enfoques, voltando ao comentário dos ciclos de financiamento, que é feito dessa maneira um pouco louca, as decisões que só tomam de fazer uma intervenção depois que a outra fracassou. Se tivéssemos intervenções em pequenos passos, em escala, talvez isto respeitaria a heterogeneidade e ajudaria muito. Brigitte, 30 segundos. Frequentemente, a heterogeneidade é vista como diferentes tipos de cores, diversidade de cores, como raça, etnicidade. A questão é que dentro das raças há relações. Se alguém mora no Amazonas e num centro urbano ou na favela, tomando o exemplo do Brasil, o que eu conheço, não, as pessoas não só é a questão da onde vivem, cada um se pensa de maneira específica. Quando falamos de complexidade e heterogeneidade, temos que localizá-la nas relações de poder. Não podemos escapar isso e tratar a heterogeneidade como necessidades diferentes. Não são só necessidades diferentes. Essa necessidade surge pelas circunstâncias em que os grupos se relacionam diferentemente na situação em que estão. E há também competência pelos recursos. Fred, você tem sido muito importante nesse trabalho de relações. 30 segundos em relação a como a avaliação pode ser muito ver relações mais do que resultados. Freddy? Freddy? Está ali? Freddy? Eu diria, em resposta ao que disse Oriel, temos que ter cuidado quando alguém diz essa está impulsionado pela evidência. A pergunta é, a evidência foi explícita em termos do tipo de estruturas de apoio necessárias? Como é que depois do planejamento, pensar desde o início na avaliação? Fred? Jerry, alguma reação rápida, alguma pergunta? Obrigada. A sessão foi muito interessante. Não sempre pensamos sobre isso, e eu acho que alguns dos pontos mencionados sobre ser humildes, entender aquilo que podemos fazer ou não, depende do contexto e dos vários fatores, e quando avaliamos, não ter um pensamento linear, fazemos isso, acontece aquilo. Isso é muito importante para uma organização como a nossa. Então, uma pergunta para você e para Sandeep: o que sugere, qual seria a sua sugestão para uma organização como a OPAS ou a OMS para assumir esse tipo de questão e incluí-la nos programas? Minha resposta na fundação, no trabalho que nós fazemos na fundação, é sair de avaliações muito grandes, muito impulsionadas pelo produto. Temos que ter processos que têm redes diferentes, pensadores, diferentes organizações pensam na avaliação de maneira diferente, e quase todos não são sofisticados, e há um espaço no qual é importante trabalhar no processo de aprendizagem. A aprendizagem tem que ser vista de maneira séria, não tem que ser definido como produto da avaliação. É necessário criar avaliação. Abhijit? Eu acho que você já respondeu. E
O importante eu já acrescentei isso, não posso acrescentar mais nada. Mel? Não, eu acho que já está tudo dito. Andrés, alguma coisa? Não. Obrigado. Realmente essa apresentação foi muito estimulante e eu acho para que esses enfoques sejam institucionalizados, precisamos de mudanças no pensamento da organização. Isso não se faz de um dia para o outro, e, sobretudo, se estamos fazendo avaliações para identificar o avanço em direção à meta. E é buscar a maturidade do sistema. As instituições, doadores, como também implementadores, têm que caminhar em direção a isso. É uma questão que refere-se aos benefícios a longo prazo deste enfoque. A curto prazo seria difícil, e eu gosto muito do slide a cores, mostrando relações. Eu acho que são elementos muito importantes que devem ser considerados. Então, com a pergunta do Harry, temos que pensar como operacionalizar esses elementos e mostrar pela prática o que nos permitirá obter os benefícios do enfoque. Excelente. As organizações como a OPAS, a Fundação Bill Melinda Gates, têm que enfatizar boas organizações feitas por outros, tem que mostrar liderança e mostrar como mudou o pensamento sobre a avaliação, e precisa de mais diálogo. Diálogos entre a OPAS, a organização Gates, em relação a isso, e nós terceirizamos nosso pensamento em organizações externas. Antia, uma pergunta rápida. Sim, em relação a tentar mudar a organização, claramente não tem que ser feito de um dia para o outro, nem excluindo esforços em curso para avaliar o movimento em relação a diferentes metas. Pode ser além de e em projetos com prova de conceito, o que pode levar ao sucesso. Antia, Regiane? Obrigada, Sandy. Obrigado pelas apresentações. Tem uma pergunta. Falando de contexto, uma das coisas que eu me perguntava ao ouvir a sua apresentação, como a concorrência política, o ciclo político afetam a avaliação, porque os políticos não gostam de reconhecer que fracassaram. Isto vai contra a natureza da política, e a política pública é feita pelos próprios governos e políticos e menos pela administração. Me interessaria ouvir, em relação à sua experiência, de como é que isto é afetado pelo contexto mais amplo político numa democracia. Regiane e Rosande podem me colocar as perguntas agora? Regiane, alguma pergunta?
Oriel, outras perguntas no chat que talvez eu não tenha visto? Oriel? We indeed have another question in the question. Temos outra pergunta no chat. Poderia ler para mim? Não estou vendo. Poderia me mostrar, Oriel? Posso ler? Diz. Qual é o caminho para métodos e enfoques qualitativos na avaliação orientada para a equidade na saúde? Oscar Mujica fez essa pergunta. Alguma outra pergunta que deva ser respondida? Ciclo político, outro sobre métodos, alguma outra pergunta que deva ser respondida urgentemente? Mel, quer responder pergunta? Tem outra pergunta aqui, Oriele. There's some question from Oscar. Oscar fez uma pergunta. Não, eu já li a pergunta do Oscar, já li essa pergunta. 30 segundos, Mel, sobre o ciclo político? Ou sobre a avaliação qualitativa? Vou responder qualitativo e quantitativo. Tem razão. Isso será visto em maior detalhe em sessões subsequentes. Temos que ver com cuidado os métodos, sobretudo quando estamos tentando aprender. Às vezes, o entendimento no terreno, em profundidade, é crucial, mas provavelmente devemos pensar em métodos, ambos, qualitativos e quantitativos, ambos têm seu lugar. Abhijit, ao ciclo político, porque trabalhamos num espaço político, então existe o suposto de que as questões políticas avançam, um país como o Brasil, como a Índia, há enormes, nós temos que lutar contra, muitas vezes, o impulso da nossa agenda, mas tendo dito isso, o espaço político existe e há, num contexto internacional, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que vão numa direção, mas na Índia eu vejo o espaço político onde as coisas podem estar entrando para uma outra posição. O Sandy está na Fundação Melinda Gates, está indo para uma outra direção. É toda uma burocracia, uma tecnocracia. A questão é, para poder enfrentar o ciclo político, como é que os outros atores agem em relação aos interesses. A menos que haja uma colusão de interesses entre os atores numa certa direção, que é parte da advocacy. Se eu sou um ator que representa o OMS e quero ir em direção aos ODSs, como é que eu caminho nesse espaço? Como é que eu crio um mecanismo que possa subverter a pressão política que está impulsando para um outro lado? É um jogo político e não podemos pensar só na questão técnica. Uma vez que pensamos nisso, temos que pensar no o espaço da política é diferente e nós temos que entender a tecnologia, temos que entender o aspecto setorial e a questão política. Temos que reconhecer a nossa própria posição. Eu estou interessado como médico, como homem, como ginecologista. Então, eu tenho que reconhecer tudo isso e, a menos que eu faça isso, minhas ações não serão honestas. Eu estou prestando bastante atenção ao nosso prazo aqui, e então, Antia, rapidamente,
Nós temos que nos afastar da avaliação pura e nos focarmos na função de aprendizado. Eu queria, no futuro, pensar mais sobre esse aspecto do aprendizado com uma maior proteção e não só ver o que funciona, o que não funciona. Às vezes a gente foca demais na avaliação, mas tem esse aspecto do aprendizado. Esse é um bom começo, mas a gente precisa muito mais do que quantitativa e qualitativa, porque aquela ideia de que a sabedoria fica na métrica, eu discordo. A sabedoria está na relação, no diálogo, e foi o que nós fizemos hoje aqui, o diálogo, e não um método novo. Acho que isso que é importante, porque grande parte do nosso trabalho é esperar o relatório, mas isso não vai mostrar o caminho. Do meu lado, eu já comentei isso, eu queria agradecer as contribuições que foram dadas em termos dessa conversa que começou. A promessa para as próximas semanas é a seguinte: essas são ideias de grande porte. Com grandes ideias, a gente pode pintar esse cenário. Depois nós vamos ver como fazer isso. Ótimo, grandes ideias, mas vamos mostrar os exemplos. As grandes ideias vão ficar na retaguarda e a gente vai ver o aspecto mecânico e vamos ver os pequenos passos que vão nos levar ao resultado. É esse o projeto. Passo a palavra para você, Oriel. Oriel, please go ahead. You have really been the leader in this. Thank you. Oriel, por favor, pegue a palavra, você que foi a liderança nesse processo. Muito obrigada, eu vou falar em espanhol. Agradeço muito aos oradores por esse primeiro seminário que nos convida e nos incentiva ao próximo seminário. Algumas perguntas que ficaram pendentes e justamente vamos vê-las com mais detalhes nas próximas sessões, principalmente em relação à aplicação dos métodos, teorias, abordagens concretas e também exemplos do uso da avaliação em termos de decisões. É esse processo que foi desenvolvido no Chile, meu país, em termos de avaliação, não apenas para ver o resultado, mas também uma aprendizagem daqueles que faziam parte do programa para que as mudanças que se fazem necessárias fossem inseridas e ver a importância daquilo que está ligado ao fazer diretamente em relação às intervenções. Isso no sentido de que a aprendizagem faz parte das ações que eles próprios têm que realizar, eles próprios têm que mudar. E muitas vezes a avaliação fica como alguma coisa externa, que evita o envolvimento e também que tem um impacto na resistência das equipes, principalmente quando a gente vê que a avaliação tem como foco central, como nós dissemos aqui, a questão da equidade, o poder fazer as coisas de modo diferente e, portanto, apresentarmos um modo de trabalho distinto. Eu gostaria de agradecer a todos e convidá-los para o próximo seminário, que vai ser também numa quinta-feira de novembro, mesmo horário. Por favor, verifiquem, porque eu os convido para fazer parte dessa rede de avaliação realista, centrada na equidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Jerry. Obrigado a todos. E nos vemos em breve, em 3 semanas, provavelmente.